Alô, alô, fala rapaziada do YouTube, Biro na área para poder continuar a falar das revoluções que aconteceram por esse mundão afora. Mas antes de começar a falar da chamada Revolução Liberal do Porto, o tema de hoje, cara, já vai deixando seu like e já vai sugerindo alguma revolução que você queira ver a gente falando por aqui nos comentários aqui embaixo. Fechado? Bom, a Revolução Liberal do Porto, também conhecida como a Revolução Constitucionalista do Porto, ela é uma das muitas revoluções liberais que aconteceram na primeira metade do século XIX, após o chamado Congresso de Viena. Mas pra gente entender o que aconteceu em 1820 em Portugal, a gente vai ter que voltar um pouquinho antes, para poder compreender o que um cara chamado Napoleão Bonaparte fez quando invadiu a Península Ibérica. Napoleão Bonaparte havia estipulado o chamado bloqueio continental. Ele queria desgastar a Inglaterra e dizia: toda nação europeia que for flagrada comercializando com a indústria inglesa vai sofrer as duras consequências das invasões das minhas tropas. E a terrinha Portugal acabou furando o bloqueio continental depois de pressões da Inglaterra. Dom João VI foi ameaçado de um lado pela Inglaterra, que não queria perder o mercado consumidor português, e foi ameaçado do outro lado por Napoleão, que dizia que iria invadir. Ele acabou ficando com o seu aliado antigo, o aliado inglês. E cara, quando Napoleão soube, Napoleão começou um processo de invasão de Portugal. Tomou a Espanha no meio do caminho, mas quando chegou a Portugal, Dom João VI e a corte, a gente sabe muito bem, já tinham zarpado para além do Atlântico, chegando na América, nas colônias que tinham por aqui. A colônia portuguesa era o Brasil. Cara, a transferência da corte é muito importante porque vai marcar o primeiro passo para a futura independência brasileira. E logo de cara, quando Dom João VI chega no Brasil, ele abre os portos às nações amigas, o que fez com que a burguesia portuguesa perdesse o monopólio comercial em relação ao mercado consumidor colonial, o mercado consumidor brasileiro. E além disso, Dom João VI adorou o Rio de Janeiro, começou a fazer um monte de reforma e a cidade do Rio de Janeiro começou a ser preparada para se tornar verdadeiramente o que a gente pode interpretar como uma capital, onde o rei passa a se estabelecer. Cara, Napoleão Bonaparte governou até 1815. Em 1815 ele perdeu uma das batalhas mais famosas da primeira metade do século XIX na Europa, a chamada Batalha de Waterloo, em uma região onde hoje em dia é a atual Bélgica. Pois é, depois que Napoleão perdeu, as nações que venceram de Napoleão, como a Inglaterra e também as nações absolutistas, Áustria, Prússia, Rússia, elas vão decidir por estipular o chamado Congresso de Viena, uma restauração da Europa aos moldes do antigo regime, a como era antes de Napoleão e da própria Revolução Francesa. E aí ele vai se basear em vários princípios, e um desses princípios era o princípio da legitimidade, que dizia: as dinastias legítimas, elas devem voltar aos seus tronos tradicionais. E onde é que estava Dom João VI? Estava no Brasil, estava no Rio de Janeiro. O Congresso de Viena não queria nem que Dom João VI fizesse parte da Assembleia do Congresso, já que ele não se encontrava em solo europeu. Mas aí, Dom João VI, ele achou por bem, para poder se adequar ao Congresso de Viena sem ter que retornar para Portugal, ele elevou o Brasil ao status de Reino Unido, a Portugal e Algarve. É 1815 e ali o Brasil deixa oficialmente de ser uma colônia, para ser uma simples extensão do Reino de Portugal. E assim Dom João dizia: ora pois, estou no meu reino também, afinal de contas o Brasil é parte do Reino Unido de Portugal e Algarve. E aí, cara, obviamente que os portugueses, que haviam compreendido a transferência da corte no momento das invasões napoleônicas, agora eles não vão aceitar. Afinal de contas, por que Dom João quer permanecer no Brasil? Por que Dom João quer permanecer no Rio de Janeiro se já não há mais nenhum obstáculo para sua volta, se já não há mais Napoleão dominando Portugal? Inclusive, depois que Napoleão saiu de cena, foi a Inglaterra que passou a se tornar a regente de Portugal. Afinal de contas, foi a Inglaterra que retomou militarmente Portugal dos domínios franceses. Então, os portugueses eles estão descontentes por vários motivos, afinal de contas.
perderam o monopólio comercial desde a abertura dos portos. E agora eles veem a corte real e principalmente o seu rei em trono brasileiro, aqui no Rio de Janeiro. Cara, esses portugueses, eles vão começar a se rebelar. E em 1820 vai ser formada uma junta provisional, que vai ser basicamente um governo provisório que começou a ser instituído a partir da cidade do Porto, uma importante cidade portuguesa, e outras cidades vão começar a se rebelar juntamente. Esse movimento ficou conhecido como Revolução Liberal ou Revolução Constitucionalista do Porto, já que esses portugueses, e a gente tem aí clérigos, nobres e até mesmo militares, eles vão decidir por estabelecer que em Portugal, a partir de então, não haveria mais espaço para o absolutismo. E uma maneira de se conter o absolutismo, desde o século XVIII, da época do Iluminismo, é muito bem clara. Deve ser redigida uma Constituição que submete a todos, inclusive ao rei, e assim você divide os poderes e acaba com o poder absoluto de um monarca. Pois é, os portugueses rebelados começaram a instituir essas juntas, montaram uma corte constituinte para redigir essa Constituição. E, obviamente, eles vão obrigar Dom João VI a retornar para Portugal para que ele jure também essa Constituição. Dizem os portugueses: nós seguiremos monarquistas, porém o nosso rei deve estar sentado no trono na capital portuguesa. Volte, Dom João. E Dom João, que já não estava querendo voltar, agora ele recebe o ultimato. Mas o que Dom João VI malandramente faz? Deixa seu filho aqui no Brasil, o príncipe Dom Pedro I. Diz um até breve, volta para Portugal. Quando chega em Portugal e é aclamado em Portugal, ele é obrigado a jurar a Constituição. Mas algo começou a se mostrar uma realidade que vai ter uma relação direta com o Brasil, com o nosso país. Além desses portugueses quererem acabar com o absolutismo, redigir uma Constituição e protagonizarem um movimento liberal, existe uma contradição em relação a esse liberalismo todo. Afinal de contas, eles gostariam também de voltar a ter o monopólio comercial do mercado consumidor brasileiro, que é um mercado consumidor grande. Só que, para ter esse monopólio comercial de volta, o Pacto Colonial deveria voltar. Só que para o Pacto Colonial voltar, o status de colônia deveria voltar ao Brasil. E o Brasil já conheceu, um passo além da situação meramente colonial. O Brasil já era um Reino Unido a Portugal e Algarve. Pois é, os portugueses queriam recolonizar o Brasil. E quando Dom João VI, sob pressão, começa as medidas recolonizadoras e inclusive exige a volta de Dom Pedro I para Portugal, os brasileiros não iriam aceitar isso. E o Partido Brasileiro da época começa a se aproximar de Dom Pedro I, inclusive tem um protagonismo muito interessante de José Bonifácio, uma das personalidades mais importantes no processo de independência do Brasil. Ora, Dom Pedro I vai começar a surgir como aquele em que os brasileiros vão depositar as esperanças de uma independência contra esse Portugal, que agora quer recolonizar o Brasil. Pois é, isso vai levar a, no dia 9 de janeiro de 1822, Dom Pedro I responder a um pedido, na verdade, a um mando de seu pai para que ele retornasse imediatamente. E ele fala: se é para o bem de todos e felicidade geral da nação, estou pronto, digam ao povo que fico. E assim vai começar um processo que vai terminar na independência do Brasil. Então, essa Revolução Liberal do Porto, ela aconteceu lá do outro lado, na terrinha, mas vocês devem ter percebido que ela tem uma relação toda especial com a história do nosso país. É isso. Se vocês chegaram até aqui e ainda não deixaram like, olha lá, hein? Tô de olho. Aproveita para deixar agora e também compartilha esse vídeo com quem você conheça que está estudando para o vestibular, porque tenho certeza que isso vai ser bastante producente. Tamo junto e até a próxima. Valeu!